Oi, povo! Chegando mais uma vez no nosso episódio de número 12. E claro, trazendo para você e também para nós, porque a gente aprende muito aqui nesta mesa, vocês não imaginam o quanto. E trazendo para vocês mais uma mega história, mais uma super história, porque a vida do empreendedor não existe ela sem histórias, né? Podem ter certeza que por trás de um grande empreendedor sempre vai ter uma grande história de superação, de desafios, porque essa é a vida real, não muda. E o nosso principal objetivo nesse Pode Empreender Mais é trazer essa vida real bem mais próxima para todos vocês, para que vocês entendam e compreendam que a nossa vida é vida real, que nós também temos as nossas dificuldades, além dos boletos para pagar, mas também temos as nossas vitórias. E hoje, com a nossa super convidada, nós vamos aprender muito juntos. E aí, querida Mônica, nosso episódio 12. Episódio 12. 12 vezes 12 sentando vezes. aqui. E como diz nosso mestre, 12 vezes aprendendo, né? Sempre mais. E como diz Jim Collins, ele sempre fala que o que é bom pode se tornar ótimo. Então, estamos aqui para dar o nosso melhor sempre. E o Pode Empreender Mais tem todo o apoio da Lorenzo Óticas e... Impacto Calçados. Isso. E só lembrando, gente, que vocês podem estar procurando no YouTube o Pode Empreender Mais, tudo juntos. Comente, curta, compartilhe e nunca se inscreva de se inscrever no canal. Porque quando você se inscreve no canal e compartilha e comenta com seus amigos e curte também, o YouTube entende que aquele programa, aquele assunto é bem relevante e assim pode alcançar mais números de pessoas. E no episódio de hoje tem uma convidada super, hiper, mega especial. Que a gente já estava namorando há muito tempo, né? Para trazer aqui. Nossa queridíssima, a mãe da nossa princesa, Lívia, nossa psicóloga e sócia da Live Clínica, Priscila Souza. Ela mesma! Seja muito bem-vinda! Ai, que satisfação! Que bom, estou aqui sendo ovacionada por essas maravilhosas. Eu tava doida pra sentar aqui, porque eu não perco um também. Obrigado pelo convite. Que ótimo, que bom. Desde bem mais cedo a gente, né, lhe convidava, e aí questão de agenda, sempre assim lotada, mesmo. Mas deu certo. Porque a gente entende que, além de uma grande empreendedora, de uma grande profissional que você é, mas também muito entendida de pessoas, né, pela profissão, eu tenho certeza que hoje nós teremos um bate-papo aqui maravilhoso. Que bom. Priscila, vamos do início, né? Vamos começar do início. Eu me lembro muito bem de você aqui, ainda no seu tempo de repórter. Meu Deus. Faz tempo, né? Faz tempo. Radialista. Ela foi locutora, né? A Priscila sempre foi muito envolvida na comunicação, sempre gostou e sempre fez muito bem também, né? Diga-se de passagem. Mas conta pra gente um pouco dessa sua história, do início, que começou aí enveredando pela comunicação, aí de repente Priscila sumiu, Priscila estava estudando. Depois Priscila voltou. Dá uma resumida pra gente nessa sua história. Pois é, eu comecei com 12 anos, episódio 12 anos. Olha! E começou bem aí, bem cedo, né? Então, a comunicação, eu digo que realmente fez toda a diferença para me tornar até uma boa psicóloga também. Sim. Apesar de hoje eu ainda fazer muita coisa com a comunicação. Mas foi brincando, porque 12 anos eu ainda era criança, né? Brinquei muito. Então, eu fiz um teste, estava anunciando no rádio, minha mãe ouvia, eu também ouvia. Ela perguntou se eu queria fazer. Era uma rádio comunitária. E aí, a gente se informou. E era um teste já direcionado para ser um programa infantil, na época. De rádio? De rádio. Que legal. Aí eu falei, não, você se inscreve e tal e tal. E não era tão distante da minha casa. Então, a gente foi pra lá, se informou. Pois marcaram um dia lá pra fazer o teste. A gente comprou o tape. No tempo do tape, compramos um tape virgem. Eles deram só algumas orientações. Porque eu falei assim, é um programa de rádio, eu gosto de ouvir rádio, mas fazer rádio, um programa é outras coisas. É um programa infantil. Bora catar aqui tudo que era fita, que era CD infantil que eu tinha e escrever.
Aí minha mãe ajudou na época a montar esse piloto que a gente chama. Sim. Aí ela escreveu tudinho junto comigo. Como era que eu ia dar bom dia, que a gente ia montar como se fosse bom dia. Aí eu montava o bom dia, aí fazia a abertura, aí chamava uma música, inventava o nome de algum convidado para poder fazer a chamada Sim. da música, ter aquele intervalo, aí tinha um intervalo e finalizar o programa. Era bem curto, mas eu tinha tudo escrito para poder não me perder e não errar, para não gravar muitas vezes. Aí eu fiz. Na época, eu lembro que só foi eu e mais dois rapazinhos, né? Sim. Na mesma faixa etária. Aí me ligaram. Na época, nem ligaram. Na verdade, foram lá em casa. Esse negócio de telefone, Essa ó. comunicação toda. E disseram que eu tinha sido aprovada. Aí eu fiquei muito feliz, tal. E a gente estreou o programa. Nessa rádio comunitária, eu fiquei 9 meses, porque fecharam a rádio. Aí eu fiquei muito triste, porque eu gostei. E na época foi uma novidade, porque era bem ouvido o programa, tinha realmente muita audiência, era um programa longo. Aí depois que a gente acostuma, pega o embalo, né? Tem aquele ritmo, É. né? Aí quando fechou a rádio, que eu parei o programa, eu senti falta. Aí eu entendi. Poxa, Eu gosto eu disso. gosto muito de fazer isso. Aham. Aí eu fui buscando e atrás de outra rádio. Fui em outra rádio, na época, Rádio Cidade. Fiz outro teste, passei. Lá fiquei 5 anos. Uau! Massa. Aí eu já tava adolescente, já Sim. ia, né? Mas começou dessa forma, o rádio. Que interessante, né? Às vezes, né, os pais não alimentam, né, muito isso com os filhos. Você teve todo o incentivo. Que maravilha. Desde pequenininho, eu acho que essa questão da comunicação, na escola a gente já observa apresentações, aquela coisa de ser desenrolada. Mas não tratar isso como um trabalho, né? Porque a princípio não era, você não recebia nada, não tinha salário, era uma brincadeira, mas era uma brincadeira que depois a gente leva para uma compreensão que eu precisava, né, cumprir um horário, então eu tinha que chegar cedo. Responsabilidade. A Disciplinava, né? Exato. E me envolvia com adultos, né? Sempre minha mãe ali monitorando Sim. muito para ter cuidado de tudo, mas sempre exercendo aquela responsabilidade. Poxa, eu tenho um horário para cumprir, eu tenho pessoas que falam comigo, então eu tenho Preciso essa me comportar de determinada responsabilidade. forma. Exatamente. Tem muita gente que não sabe que sou eu, porque o rádio é essa magia. Eu adoro muito. Então, Também gosto as do pessoas rádio. ficam imaginando, mas elas não fazem ideia de como você era. Então, tinha muita gente que não fazia ideia que eu era, que eu apresentava. Então, E era quando muito aparecia, bom. devia fazer maior sucesso, né? Naquele tempo. E demorou muito eu aparecer, porque até então, televisão não era uma coisa que eu nem tinha intenção. Sim. Então, demorou. Que foi quando eu já fui pra reportagem. Eu já tava de 17 para 18 anos já. Quando eu fui pra ser repórter mesmo. E aí, você ficou quanto tempo? Como repórter... Mas é porque teve umas transições, né? Foi TV, depois foi prefeitura, né? Porque... Que foi justamente envolvida. nessa época. Então, de rádio foi muito tempo, Sim. né? Foi muito tempo. Quando eu saí na época da Rádio Cidade, eu entrei também com o programa infantil, depois eu já fui para um eclético, eu já tava virando adolescente, já não queria muito, né? Dar uma mudadinha. Quando eu fui pra TV, já tava nessa de 17 para 18, eu acho que eu fiquei um pouco mais de um ano, por aí. Foi quando surgiu a oportunidade para ir para assessoria de comunicação, que eu fiquei 2 anos, que foi na época da prefeitura, foi quando eu quero estudar. Eu gosto disso aqui, mas eu quero estudar. Eu tenho que me formar. Aí eu fiz as primeiras tentativas, que eu queria jornalismo. Eu não queria primeiro psicologia. Queria jornalismo. Eu tentei o primeiro vestibular, não deu certo. No segundo, andou perto, mas não foi. Na época eu fiz um curso para tirar DRT, para poder ser habilitada como locutora, tenho meu registro. Mas aí depois eu desisti, porque eu entendi assim, eu posso trabalhar com comunicação sem precisar necessariamente fazer o jornalismo. E eu posso ir para outra área que eu gosto, que é a psicologia. Você já gostava? Já gostava. Já tinha esse interesse, Já, né? tinha uma prima já psicóloga já há um bom tempo. Aí eu fazia alguns testes vocacionais, sempre dava, né? Jornalismo, psicologia, sempre publicidade, ia muito para esse caminho. Eu disse, não tá longe. Aí eu pesquisava e digo, tem muito a ver comigo. As pessoas já davam aquele estoque. Sim. Aí eu disse, eu acho que eu vou escolher
investir nesse caminho aqui. E enquanto isso, eu talvez consiga trabalhar com a comunicação. E deu certo, porque na época eu já fui para Teresina, 2011. De fato, quando eu mudei para começar a faculdade, porque eu já tinha tentado ir antes, não tinha dado certo. E eu já fui e já passou, acho que só um primeiro semestre da faculdade que eu não trabalhei, no segundo eu já estava trabalhando na comunicação. E eu fui até eu formar, lá na Assembleia Legislativa. Aí eu comecei na TV, acho que eu passei 1 ano, depois eu fui pro rádio de novo. E eu só saí para voltar para Clodó. Mas com o pé no sempre rádio. nesses Sempre dois. nos dois. Até hoje, Sim. de alguma forma. Exatamente. Né? Hoje bem menos, mas ainda tem um Sim. paralelo. E aí, quando você se formou, você decidiu vir para Codó ou veio por falta de opção? Ou você, tipo assim, foi só para estudar e não, quando eu me formar eu volto para Codó? Como foi essa Eu história? nunca tive intenção de voltar. É muito interessante, porque as pessoas que são muito íntimas minhas, elas falam assim, poxa, eu sei o quanto isso é importante, eu entendo todo o conceito, toda a história, mas eu nunca tive interesse de voltar. Eu sempre falava, é daqui pra frente. É daqui pra frente. Engraçado, é de Teresina você não pra é a frente. primeira Né? entrevistada A que maioria fala das isso. pessoas que moram que moram em cidade pequena, que vão para capital estudar, tem sempre essa visão de não voltar. Entendeu? Mas por incrível que pareça, em Teresina, eu morei perto de muitas amigas minhas que moravam no sul do Piauí, que o sonho delas era se formar e voltar para a cidade delas. A E maioria, de fato fizeram isso. Aí eu, meu Deus, por que eu não tenho essa intenção? Eu nunca tive essa intenção no Será meu que eu coração. tô errada, né? Será que eu tô errada? Eu fiquei, meu Deus. Mas de fato, eu sempre foi de lá pra frente. E vim bater em E eu Codó. tinha esse pensamento, mas a maioria das pessoas da minha turma era esse pensamento. Eu quero formar, eu quero voltar para casa. Eu não quero ficar aqui. Entanto que uma grande maioria voltou mesmo para o interior, uma grande parte mesmo do Piauí. Mas eu não tinha realmente vontade. Depois de formado, eu ainda fiquei em Teresina 1 ano, trabalhando com comunicação, até chegar aquele incômodo. Eu não me sinto psicóloga. Porque eu não tinha intenção de clínica. Eu não tinha intenção de ir logo para a clínica. Eu sempre gostei muito da área de gestão de pessoas, da área organizacional. Só que toda tentativa que eu fazia lá, eu não era aprovada, porque eu não tinha experiência. E eu olhava assim, poxa, eu me considerava uma pessoa boa, bem comunicativa, desenrolada, mas eu não conseguia ficar formada num trabalho. Então, aquilo me desestimulou um pouco. E aí eu sei que na época eu tinha umas férias atrasadas da Assembleia, caiu justamente num período político que eu acabei fazendo um trabalho, né? Sim. Político, e vim para gastar as férias, acabei fazendo. Nesse meio tempo, chegou a oportunidade. Olha, a gente está com uma vaga e tal e tal. Eu passei a namorar essa oportunidade de vir. Tinha muitas coisas em Teresina, uma vida, muitas coisas envolvidas por lá. Aí chegou aquela coisa, agora? Tô com a chance de ir para uma empresa maior, para aprender, para desfrutar. Onde você sonhava, né? E em casa. Não era o meu maior sonho, mas eu acredito que vai ser uma oportunidade para eu aprender. Na minha intenção era, eu vou, eu aprendo, eu absorvo, pego a experiência e volto. E eu delimitei um tempo, eu fico 1 ano. Eu fico 1 ano em Codó e volto. Aí eu fiz mais ou menos isso. Arrumei tudo e vim. Já comecei em 2017, 2018, eu acho. Vim e comecei a trabalhar. Fez 1 ano. Aí eu comecei as tentativas de voltar. Gente, quanto mais eu tentava voltar, mais não dava certo. Tudo que você imaginar, não dava. Ia para processo seletivo, fazia os processos, passava aqui, mas sempre acontecia alguma coisa. Isso, muitas outras coisas por trás acontecendo também. Sei que não deu para voltar. Isso, passou 1 ano, passou 2, passou 3. E eu por aqui, né? Era muito feliz. Chegou um momento assim, não, eu vou sossegar um pouco, vou ver se é isso mesmo. Mas tinha uma coisa que eu digo assim... E eu tinha umas amigas que perguntavam, eu tô encucada desse negócio de voltar, isso vai dar certo? Eu digo, vai ter que dar, é possível. Aí eu disse, não, quer saber, tá faltando eu organizar direito o terreno.
eu vou organizar o terreno direito por lá. E aí eu vou negociar o tempo de trabalho aqui. Foi o que eu fiz. Vou negociar, vou ficar 15 dias aqui em Codó, 15 dias em Teresina. Que eu consigo trabalhar em Codó e consigo trabalhar em Teresina. Eu já aluguei, fui comprando as coisas tudo pra lá de novo. Tipo, eu comecei a botar tudo de novo lá em setembro de um ano, de 2019. Setembro, outubro, novembro, ali ajeitando. Comprando tudo pro apartamento. Tudo de novo. Ajeitando. Sem morar, mas já pagando o aluguel. Já tendo esse monte de despesa. Eu digo, de janeiro não passa. Me organizei e fui. Aí passei uns dias lá em janeiro, passei em fevereiro, e o que é que aconteceu? Pandemia. E aí, Teresina ficou um deserto, todo mundo mudando, e aquela loucura que ninguém sabia o que estava acontecendo. Não, que vai voltar a semana que vem, volta ao normal. Não voltava, piorava. Não, mas na outra volta. Não voltava, piorava. Aí foi realmente aí que eu entendi. Não é pra eu estar aqui. Não é pra mim voltar. Sabe aquela coisa que é muito óbvia, mas às vezes você precisa do mais óbvio, né? E isso tinha muitas outras coisas acontecendo, e aquele momento que você fala assim, Senhor, eu sei que tá muito óbvio, mas eu preciso que você me mostre mais óbvio pra eu entender. Na época eu tinha muito essa conversa, né? E ele realmente me mostrava, né? Sempre no meu percurso, sempre teve muito essa conexão de fé, né? De mostrar, de pedir, de agradecer. E aí foi que eu entendi. Eu digo, realmente, eu não sei o que é que vai acontecer, não sei o que está por vir, mas não é para eu estar aqui. Aí eu voltei. Eu digo, vamos ver o que passar. E o ano da pandemia foi literalmente um ano, para mim, muito bom. Tirando o lado da pandemia, Sim, obviamente, claro, que não foi bom para ninguém. É. Mas foi um ano extremamente diferente, que me abriu possibilidades de trabalhos muito bons e flexíveis também por conta da distância. Foi quando eu despertei ainda mais para o lado clínico, que eu já estava atendendo, mas eu atendi em clínica de outras pessoas, parceiros também muito legais. E foi fluindo. E foi um ano realmente de trabalho muito bom. E também foi aquele tempo, né, Priscila, de muita novidade. Novidade que eu digo assim, uma pandemia, logo as pessoas entraram logo em um pânico. Então, eu acredito que foi um período assim que tu trabalhou ainda mais nessa área de dar palestra, de fazer live, de ser convidadas, de dar palestras mesmo online, para as pessoas ter essa conscientização de ter esse controle emocional, psicológico, né? Foi um ano Porque bem foi um ano difícil. bem desafiador mesmo. Foi um ano bem difícil, onde a gente teve realmente muita procura, tanto dessa parte de conscientização quanto de atendimento. E aí eu fui entendendo que tá muito bom aqui, mas eu acredito que eu preciso me desvincular muito desse vínculo empregatício que me faz ficar 8 horas, aquela jornada comercial. Que era CLT, né? Que era CLT. Eu disse, não, eu posso servir ainda para a empresa, mas eu quero ter essa liberdade de poder fazer meu tempo, de poder fazer os meus horários, de me conectar com outras pessoas e com serviços diferentes. Sim. E aí eu gradativamente fui fazendo isso até o momento que eu me desvinculei totalmente para me dedicar a outras coisas. E aí já foi vindo meu relacionamento, depois já veio a gravidez, e aí as coisas acontecendo para hoje eu estar com a clínica também, que eu nunca tinha imaginado que eu ia ter ela neste ano, né? Então tudo foi acontecendo. E é uma coisa que a gente vai aprendendo. Mesmo de 360 graus, né? Porque E nada planejado. em menos de um ano, em menos de um ano essa mudança toda, né? E tipo, que mudança. E que mudança maravilhosa. E como você coloca aí, não foi planejado. Eu sempre tive muitas coisas. Eu tento fazer tudo muito planejado. Muita coisa que aconteceu nesses percursos de faculdade, de trabalho, foi sabe, aquela coisa muito bem pensada, muito planejada. E eu falava de uma forma tão convincente para os meus pais mesmo que ia dar certo. Eu não tinha nenhuma certeza que iria dar certo, mas eu falava e dava exatamente do jeito que eu planejava. Convicção, né? Olha, eu vou trabalhar agora e vai dar certo isso aqui na faculdade, e com isso eu vou arcar isso, vocês vão ficar só com isso.
E dava certo. E aí vem essas situações para nos ensinar que a gente realmente não tem controle de nada. E que às vezes a gente se desespera por várias coisas. Que nem acontece, né? E que além de não acontecerem, você se surpreende com o poder das coisas virem muito melhor do que você imaginava. Né? Então, ter o que eu sonho em ter muito mais outras coisas, tenho muita vontade de muitas outras coisas, mas eu não tinha nem ideia que eu ia inaugurar uma clínica em 2023 com meu marido tendo um filho. Nossa. E você falando isso, Priscila, me chega a pensar no início da tua gestação, bem no início, que tu tinha descoberto, estava grávida, tava aquele momento tenso, preocupada. Tu conversou comigo, eu disse, amiga, eu só vejo isso como prosperidade. Eu vejo filho como prosperidade, família como prosperidade. A maioria dos casais que eu conheço, quando tiveram um filho, prosperaram em todas as áreas. Então, não tinha dúvidas que vocês iriam prosperar cada vez mais. E tá aí o resultado. Eu lembro que tu tava com a Lívia bebezinha, molinha, tava já indo pra clínica, naquele processo todo. Nossa, Lívia tinha quanto tempo? A gente inaugurou ela com quase 3. Tava com 2 e pouco. Foi quando a gente decidiu... Né? A gente inaugurou em janeiro. Ela nasceu em novembro. Foi. Né? Final de novembro. Tava com 2 ali. E eu lembro que a Nilcene, que é uma pessoa assim, que eu acredito que logo, logo vai estar sentada aqui. Em breve. E vai chorar muito, porque ela é muito chorona. E faz a gente chorar? E faz a gente chorar. Ela é maravilhosa, né? Diante de muitas pessoas maravilhosas que o meu retorno fez eu ter a conexão. Vocês são um grande exemplo disso, né? Que a gente às vezes olha, mas não tem aquela proximidade, quanto a gente aprende. Eu lembro dessa conversa, porque um dos meus valores, né, como pessoa, é o trabalho, né? E eu lembro do diálogo e que isso mexeu realmente no início da gestação, era a preocupação. Como é que você ia trabalhar? O meu trabalho e como é que eu vou fazer, muita coisa, muita responsabilidade. E eu ser empreendedora tira da gente, dá aquela estabilidade. E agora que eu tô começando, meu Deus, é muita coisa, não... Como é que eu vou dar conta? Mesmo tendo apoio, o Matheus super parceiro, a família também. Mas era algo muito, muito íntimo. E era em algo que eu não tinha nem ideia do que estava por vir. E aí foi acontecendo, a gente vai relaxando no sentido de se tranquilizando. Se preocupando. Também para priorizar outras coisas. E foi assim. Eu estava com 9 meses quando eu recebi o convite da Nilcênia, né, que ela me ligou e falou assim, vem aqui, vem conhecer. E eu fui lá, parecendo uma patinha. Aí eu digo, nossa, aqui é tão grande, né? Eu não tinha ideia de que era grande lá. Eu separei uma sala para você olhar. Porque eu imagino aqui, tudo lado e o Matheus do outro. Eu disse, olha, tu vai querer... Olha as minhas condições, tu quer mesmo que eu tenha essa preocupação no estado que eu estou... E ela deu aquela alfinetada. Aí eu falei assim, tá, eu vou conversar com ele e tudo mais. Você sai com aquela formigamento bom, mas ao mesmo tempo, cara, mas agora não tem, é muita coisa. É uma decisão muito mas importante, aí, né, é uma decisão, é um salto bom, mas é 2 saltos bons, aí eu não sei se eu dou conta não, mas tá. Matheus, dá um pulinho lá, olha, vai que tu gosta, vê lá. Aí o Matheus chegou mais perturbado ainda. Eita, é muito bom, é muito legal. Eu digo, eita! E agora, o que a gente vai fazer? Eu sei que a gente passou uns dias sentando, vendo várias possibilidades, até o momento que a gente decidiu, não, vai ter. Depois vamos colocar uma data e correr contra o tempo. A gente fez tudo em menos de um mês e poucos dias, não foi nem 2 meses mesmo, para fazer tudo. Eu lembro que a gente tirou uma foto, né, da obra, assim, que eu digo, quando a sala tava vazia, nem a parede de gesso ainda. A Lívia tinha dias, eu acho que 16 dias que eu tinha tido o vão da sala, né? E aí, no dia da inauguração, ela já com a gente ali, né? E assim, poxa, arraste pro lado e veja tanta coisa que muda. A gente leva, assim... analogias, esse processo.
a Lívia nasceu e nasceu a Live Clínica. Nasceu a Liv. E a gente doida atrás de um nome. E tipo, a maternidade Né? dobrada Tudo. de um bebê e de uma uma até- E empresa. de uma É. clínica, porque são 2 filhos, de fato. O Exatamente. empreender tem disso. Muito. Você não trabalha menos, você trabalha mais. Dobrado. As preocupações são maiores, mas eu discuto isso muito com o Matheus. É a liberdade da gente fazer do nosso jeitinho, com a nossa cara, né? É. Então eu queria muito ter uma clínica, não, uma sala que primeiro que não parecesse nada clínico demais, nada hospitalar demais, que pudesse ter uma luzinha legal, que pudesse ter um conforto, Decoração. de alguma forma aconchegante, que a pessoa se sentisse melhor só o fato de estar lá, Estar lá. né? E claro, tem muita coisa para melhorar, e que bom que a gente tem, né? Mas eu tinha esse pensamento muito, e ele também, né? Ele é uma pessoa que me inspira muito, e a gente se ajuda muito, e isso faz toda a diferença Claro. para o trabalho quando a gente empreende em casal, É. né? Então, tem os desafios, mas é Tem. muito bom, porque a gente vai fazendo do nosso jeitinho, se ajustando, a nossa equipe é muito parceira, e vai dando certo. E aí a gente caçando o nome, e ele falou assim, cara, a gente tem que ter um nome que, sei lá, pode ser o nosso nome. E quem deu a sugestão foi ele. E se a gente abreviar o nome da Lívia pra Liv? Aí eu gostei. Aí eu não tinha me tocado que Liv em inglês era viva, né? Aí uma amiga minha, a Nandara, falou assim, Priscila, que legal, eu adorei esse nome. E em inglês significa viva, né? Aí eu, eu nem tinha parado pra pensar. Eu digo, cara, que legal. Vira o slogan da nossa clínica, Viva a Saúde. Aí eu disse, tem tudo a Meu ver, Deus. né? Aí eu digo, ela, cara, é o destino. Ela toda assim, né? Ai, que massa. Eu digo, pô, é isso. Eu digo, pronto, é isso. Nossa. E eu olho pra ela, de fato, é uma inspiração, é muito gostoso. A maternidade realmente transforma a gente, vai transformando. É muito bom. É muito bom. E como é que tá a sua vida hoje? Com toda essa transformação. verdade. Como é que você tá administrando a maternidade, o empreendedorismo, o casamento, né? A sua profissão. Hoje você tem os seus clientes, né? Porque diz que psicólogo não tem paciente. Tem São clientes. E como é que tá sendo isso hoje? O seu desafio com o Matheus. O Matheus também vai vir aqui, tá? Já avisa pra ele. E trabalhar do lado. Não, conviver junto e Ele é trabalhar ainda do incrível. ladinho. Por mais incrível que pareça, tem turno que eu não vejo o Matheus. Porque eu me tranco Sim. e atendo, e ele tá trancado atendendo. Às vezes a gente passa o dia todo, a gente No quase mesmo não se ambiente vê. sem se ver. Tá no mesmo ambiente e nem tem tempo ali mesmo pra trocar. O que é bom, porque eu não digo, não é o fato da gente abusar, não, mas é bom pela rotina ali, Sim. né? É cada um na E quando sua. chegar em casa, ter o que contar. Não, eu sempre pergunto. Como foi teu dia? Como foi teus atendimentos? Aí sempre tem, tá no Sim, mesmo esse espaço, mas são diálogo. 2 mundos ali totalmente diferentes, né? E eu tô no atendimento clínico, aí hoje eu tô dividindo em atendimentos clínicos e os atendimentos na área de gestão de pessoas também, né? Você presta serviço? Presto pras serviço empresas? para as empresas. Área de recrutamento e seleção, treinamento e desenvolvimento. Mas aí é algo que eu ainda tô... eu volto, porque eu já tinha esse projeto que foi um pouco antes de saber da gravidez, né? Que eu tenho uma grande parceira, a Paula, que me ajuda muito nisso. E agora que a gente vai começar, de fato, a divulgar mais, mas a gente Sim. já faz alguns trabalhos, né? Então, assim, para entender melhor, lá na minha empresa, de repente eu quero ter uma conversa com a minha equipe, e aí você Aí presta esse serviço. Aí eu sento Posso contigo contratar. pra entender as tuas necessidades, Sim. as tuas dores. E a partir desse diagnóstico que a gente faz, a gente vai apresentar uma proposta de plano de ação. Pode ser legal. que você já precise, por exemplo, se eu realmente preciso de pessoas, eu quero um recrutamento. Sim. Eu vou pro recrutamento. Mas às vezes você sabe que tem muita coisa acontecendo, mas sabe nem o que é prioridade. A gente senta, te ouve, faz um diagnóstico e a gente te apresenta uma proposta de trabalho. Que legal. Com o tempo bem dividido. Então, a gente está muito nesse trabalho, que é a auge,
né? Sim. Que leva muito esse slogan de que é possível trabalhar e ser feliz. Porque pra gente trabalhar, a gente tem que estar feliz. É Quando a gente isso trabalha mesmo. feliz, a gente rende mais. Produz muito Vende mais, produz e trabalha e tem bons resultados. Então é isso que eu tenho muita vontade de estar bem dentro das empresas, tendo essa conexão. Em todo lugar a gente precisa. Porque não faz sentido, né? Um lugar onde você fica mais maior do que na parte sua do casa tempo. e você está insatisfeito. Exato. Isso mesmo. É em Ford, né, que tem aquela frase famosa, se você não entende de pessoas, você não entende de negócios. E hoje você é obrigação, né, do empreendedor entender realmente das De pessoas. É verdade. E eu tenho esse pensamento, não somente por ser psicóloga, mas também por ser empreendedora, por também ver como isso reflete dentro do trabalho, pelas experiências. Então, a gente precisa ouvir mesmo os nossos colaboradores, ouvir, sim, os nossos clientes, para entregar o melhor. E quantas coisas a gente precisa aprender. E existe esse Claro. universo de possibilidades. Então, eu tô meio esse tempo, então eu tiro um turno para uma atividade, outro turno para outra atividade. E a maternidade fica em todos esses tempos. E a rede de apoio, ela é assim, Faz não toda a tenho nem diferença, palavras. né? 200%. 200%. Então, É. a minha mãe em primeiro lugar, porque sem ela, sem dúvida, dificultaria tudo, né? Então, ter ela, que sempre foi o sonho dela ser vó, né? Agora ela tá... Realizada. Agora ela tá vendo. E a Lívia é ótima, gente. A Lívia me ajuda. Eu sempre digo que ela sempre me ajudou muito. Porque tudo que eu pedia pra ela, ela fazia, né? Até na hora do parto, eu digo, é contigo. Agora eu tenho que aprender a confiar. Que eu acho que é um dos princípios que a gravidez me colocou. Você não tem mais controle, né? Você vai ter que aprender a confiar em outra pessoa, né? Tá tudo certo, os exames estão ok, tá tudo ok. Agora é confiar que não depende de você. Depende de uma pessoa que tá com você, não depende de você. Que louco, né? Muito doido. Ainda bem que Verdade. E aí a Ainda gente bem que é confia. E deu certo, né? Do jeitinho dela, no tempo dela. Mas é muito bom. E tá assim a rotina, né? Que legal demais. Que massa, né? Ouvir isso. E Essa sua caminhada, essa sua trajetória, né? A gente leva de mensagem para quem está nos ouvindo aí o quanto é o propósito de Deus na nossa vida, né? Deus É sim. quem tem que decide tudo. o dele que prevalece, E o né? dele que E prevalece. o que é mais legal é que tá com 4 meses, né? De clínica Live, ou Live Clínica. Do jeito E- que você quiser. Antes, Priscila, tu atendia também em outros hospitais. Hoje, tu se dedicou totalmente Pra Lívia. a Live Clínica, né? Eu agradeço muito hoje o Hospital São Pedro, porque eu entrei ainda, era a Clínica São Pedro, e eu sou muito grata ao Germano e à Thalita Sim. pelo convite. E tá engraçado, quando o Germano me mandou mensagem, ele falou assim, vem aqui conhecer. Eu falei assim, não, mas eu não quero. Eu não quero atender, não tenho intenção. Já tô quase de mudança pra Teresina, não vai dar certo. Mas vem aqui só conhecer. Meu Deus. Vim aqui só conhecer. Aí esse negócio de vir só conhecer, tá? Abre um dia pra atender. Depois abriu 2 dias e por aí foi. Sou muito grata a eles. Grata também ao convite dos meninos da Sublime, Vanué, André, que também passei um bom tempo. Até outubro, ali no pezinho de ter a Lívia, fiquei por lá. A Cortez, que foi, na verdade, o primeiro lugar que eu atendi em clínica, que foi na Policlínica Cortez, a convite do Tário. Então, eu sou muito agradecida a essas pessoas para essa outra etapa. E a Claro. comunicação. Eu sou conhecida como a Garota Impacto Calçados. Conheci a É minha a apresentadora, é a minha apresentadora oficial. Porque a gente tem sobrenomes, né? Então, eu acho o máximo, porque isso reflete até na clínica, né? As Claro. pessoas falam assim, você é psicóloga também, mas eu lembro de ti de outro lugar. Você faz lá da Impacto. Não, a Impacto é quase um sobrenome tá no meu. telão, você viu, né? Tá no, Tá no no telão. LED. Falar nisso Tá tem no que outdoor de mudar. Eu LED. tô loira lá, agora eu tô E às moreninha. vezes, quando eu vou Nós vamos correr, já atualizar. 5h15 da manhã, 5h30, já tá lá. Já tá lá. Lá, Acordada. até cedo. É. Que bom, Priscila, que maravilha poder ter essa conversa contigo. Que tantas empreendedoras, né, precisam ouvir também
você ouve muito também, muitas empreendedoras. Você está conosco no Conselho da Mulher Empreendedora. Só já ia dizer. E por coincidência, estamos aqui com a nossa presidente e a nossa verdade. do Conselho da Mulher Empreendedora de Codó. Pois E eu é. ia falar aqui que esse processo que eu conheci a Priscila, e pelo fato de a gente estar aqui agora, foi tudo graças à Priscila, porque bem no início eu fazia terapia com ela, né? Começamos na clínica São Pedro, Foi na São inclusive. Pedro. E aí, bem no período, fazia, né, contava todas as minhas dificuldades, minhas dores. E eu sempre fui uma pessoa muito de falar, conversar, mas quando é o meu pessoal, eu sou extremamente muito restrita. Não sou de ter muitas amizades para compartilhar, né, aquela coisa. Conheço muita gente. Mas, e aí, uma vez ela falou assim, Mônica, o que é que tu acha de participar de uma reunião de mulheres empreendedoras? Eu quero. E aí foi naquele primeiro contato, a gente ainda se reunindo com 5, 6, 7 mulheres. Foi. E aí acabou que criando tanto vínculos que a Priscila não pôde mais ser minha psicóloga. Pois é. Aí eu mandei, foi um áudio meio assim, Foi tenso, né? Aham. Não dá pra ter duas coisas, Mas não. eu continuo fazendo terapia. Inclusive, eu digo a vocês, Façam façam terapia. terapia, porque é vida. É. Hoje a minha terapeuta é de Fortaleza, a Cida. Ave Maria, eu amo a Cida de Eu coração. também faço terapia, tá, galera? Eu não abro mão da minha terapia de jeito nenhum. Gente, temos que fazer, senão é pior. Não, acho que eu doido. Não fica doido. É fazer pra não ficar. Exatamente. E hoje a gente criou todo esse vínculo. Somos um conselho de 15 mulheres, né? 12 mulheres. 12 mulheres. 12 mulheres que tá fazendo aí uma 12 diferença mulheres que fazem já, toda a né? diferença Graças dentro da a Deus, cidade. a gente tem percebido muito essa vibração do empreendedorismo, né? Principalmente no feminino, né? No gênero feminino, porque ele sempre existiu, né? Porém, ele sempre foi muito ali escondidinho, né? Era meio que as mulheres trabalhavam nos bastidores. Hoje, né, com esse auge, a gente tem visto muita mulher que a gente fala assim, nossa, é você. Tem Né? E muito. muitos empreendimentos que às vezes assim tem, né, um nome, você deduzia que fosse um homem dono. Aí quando você olha atrás, é a esposa que tá ali do lado, a irmã, uma mãe que originou, que deu todo o sentido ali do negócio. E dentro do Mulheres Empreendedoras, nós também temos encontrado muitas mulheres com as suas mazelas, com as suas dificuldades de não ter uma rede de apoio, né? De violência doméstica, psicológica, né? Muito, e as violências são, né, várias. E assim, a gente entende que o Pode Empreender Mais está chegando até todas elas também e está dando a elas coragem. E elas estão sentindo que ou seja, que faz parte da nossa vida ter as dificuldades, mas também o sucesso tem que fazer parte, né? Exato. Não é porque você vai ficar ali, é o seu sonho, mas também você vai ficar só sofrendo, você acabou Só de falar, parada, né? que não faz sentido você trabalhar e estar triste no lugar onde você trabalha. A gente precisa entender que é preciso também ter prazer com o que se faz, né? E você, nessa sua vida aí de atendimentos, de prestação de serviço às empresas, onde você tem identificado a maior dificuldade no empreendedorismo, do empreendedor, de uma forma assim geral? Você conseguiria pontuar pra gente 1 ou 2 pontos que você acha assim, olha, tá geral aqui, nesse ponto? Eu acho que falta essa percepção dos empreendedores terem esse olhar mais aberto de aprender, de ouvir mais as pessoas e de se conectar. Hoje tudo é conexão, né? Esse momento é uma conexão e um aprendizado. Vai servir para quem está assistindo. Tem muita gente que parou no tempo, né? O certo é fazer daquele jeito, daquele modelo, e não tem uma escuta qualificada com seus colaboradores. Só que o resultado final é quem está lá na sua loja atendendo, né? Então é um reflexo, literalmente. A loja é um reflexo do dono. A loja, o seu negocinho lá na sua casa, o seu empreendimento, mesmo que não tenha uma loja física, seja aqui no virtual, o seu atendimento, que é algo que a gente precisa muito evoluir, né?
E o Verdade. adoecimento mental, que tem alastrado, assim, todo o empreendedorismo. Eu não falo só dos donos, os Sim. empreendedores, mas os colaboradores, né? Pessoas que estão se afastando pelo adoecimento mental, às vezes essa não compreensão. Então, existe, sim, inúmeras coisas que a gente precisa fazer para melhorar, mas está faltando muito essa abertura, essa virada de chave de poder. Por que não aqui a gente ter essa mudança? A gente coloca no pedestal gente de fora, e que ótimo que existem essas pessoas que a gente aprende com elas também. Mas tem tanta gente boa aqui, Sim. muito competente, que faz, às vezes a gente vai valorizar o que está de fora, não olha para o pequeno, não engrandece. Sim. Então, eu acredito que culturalmente a gente já precisa ter essa abertura de se conectar com pessoas. Porque no acho momento que a gente dá essa oportunidade de conexão, a gente já vai mudando as percepções, vê que o seu Sim. problema, às vezes, é o mesmo seu, Uhum. e que juntas, de repente, vocês podem se ajudar. Ou que o meu problema foi um dia o seu, e que a tua experiência pode me ajudar. Eu acho que também precisa estar faltando mais autoconfiança e autoconhecimento. Porque muitas pessoas hoje, por exemplo, eu estava assistindo um podcast do autoconhecimento da Regina Gené. E lá falava de vários relatos de pessoas que estavam frustradas nos seus trabalhos, na empresa, nas empresas, né? Porém, não tinha como sair porque dependia daquele salário, porque dependia de se sustentar daquele salário ali, né? E aí ela dizia, mas o que é mais importante, aquele salário ou a sua vida? Porque empresas têm várias, empregos têm vários, e você é só uma vida que você tem. Então, por que se desgastar tanto em um lugar que você pode ir para outro, melhorar mais, mudar de ambiente e prosperar ainda mais? Então, o que eu acho que está faltando é só as pessoas terem mais autoconfiança e, tipo assim, aprender que quando não tá mais te cabendo naquele lugar, naquele espaço, saia. Saia. Entendeu? Por que que eu falo isso? Eu passei por isso. Eu fui mais de 15 anos trabalhando numa empresa. Não deu mais. Não tô mais me sentindo eu. Eu não faço mais as coisas como eu fazia com amor, aquela coisa. Eu tô fazendo isso pelo dinheiro, de fato, e aquilo tava me desgastando, eu acordava de manhã, eu era insatisfeita porque eu ia para um lugar que eu não me sentia bem mais, porque ali já não era mais o meu lugar. Até que eu virei uma chave. Não é mais aqui. Vou ter que sair. E quando você sai, é igual uma borboleta, que quando sai do casulo, que voa, sabe? É livre, tem a sua vida, tem a liberdade. Parece que você tira uma escama dos seus olhos e você vê que você já não é mais uma gaivota. Que você é uma águia e que você pode voar muito. Então, o que está faltando hoje é só as pessoas ter mais essa autoconfiança e se despertar. Poxa, eu posso ir para outro lugar e posso voar. Autoconhecimento é tudo. Entendeu? Façam É melhor do que terapia. estar frustrado. Façam Façam terapia. Entendeu? E até isso também de terapia, a gente faz tanta stories de fazer terapia, porque a gente tem que mostrar que isso é algo normal. Que não é normal é não procurar ajuda. O que não é normal é você ficar doente e não procurar ajuda. E a partir do momento que você dá um passo e você procura ajuda, você é uma pessoa totalmente normal. E está em busca de... E os profissionais estão aí para isso, né? Estudam para isso, para poder ajudar, a gente facilitar, a gente manejar todos esses atropelos que vem pela vida aí. É porque a gente dá muita volta, a gente vai em todo mundo para depois um psicólogo. Então nada funcionou. Aí eu vou lá nele para ver se ele me diz alguma coisa. Que ótimo. E a Clínica Live está dentro do Girassol Center agora. Tá, Girassol né? Center. Bem no centro ali da cidade. Isso. Então você consegue atender, aí tem que ligar, agendar, né? Isso. Seus horários. Nosso Instagram, que é o Live Clínica Ótimo. Codó, lá tem o link para agendamento. A gente está contando já com outros profissionais da psicologia também, que legal. né? Sim, Porque, bom. às vezes, pela logística, nem sempre eu consigo atender Sim. todo mundo. São abordagens diferentes, são conexões muito importantes. Então, temos psiquiatria já também, que a gente a gente vai começar a divulgar agora também. A agenda para psiquiatria, doutora Raquel. Então, e tem o Matheus na odontologia, né? E aí são diversos outros atributos para a área odontológica, e a Pamela também com a odontopediatria,
né? Olha, que legal. Então, acho que é algo novo que Codó. Exatamente. Então, ela também tá com esse olhar. Muito bom. E a gente quer agregar e crescer lá no Girassol Center, esse é o lá no objetivo. centro, sempre. Esse E trocar, mesmo, e ser ensinar, melhor. e aprender, cair, levantar. Ah, E vamos juntos. Que conversa gostosa, né? Muito Muito bom bom. tê-la aqui. A gente sabia que ia ser um bate-papo, assim, super maravilhoso, porque você é sempre muito agradável, é sempre muito, bom. além de comunicativa, mas é sempre muito bom estar contigo. E, claro, a gente juntas aqui, nós Se deixar, estamos a aí gente de faz um braços podcast de 5 horas. Eu costumo dizer que o bom é o making off, que antes a gente começa a gravar, a gente já faz um monte de projeto, faz reunião, de bate martelo, toma tantas decisões depois que Isso. grava. O making off que é o bom. Isso a Globo não mostra, Não. tá? Mas o YouTube sim. O YouTube sim. Muito obrigada, Priscila, pela sua Grata. disponibilidade. A gente sabe da sua vida corrida, a gente sabe que a Livinha tá lá lhe esperando para chegar, mas também entende que era muito importante esse momento, porque as pessoas precisavam ouvir, precisam saber quantas pessoas maravilhosas nós temos por trás das grandes empresas também, né? Que nós vemos, de repente, passando na rua, empresa tal, e às vezes esquece que tem pessoas por trás, né? E essas pessoas têm essas histórias lindas para contarem. E também lhe desejar muito sucesso, assim, que tudo venha cada vez mais dobrado, né, de prosperidade, porque vocês merecem. Estão, digamos que, entre aspas, começando a vida empreendedora agora, como casal, que a gente sabe que também é um desafio, mas sabem o que quer, né? Isso é a parte mais importante. Sabem o que quer, priorizam a excelência no atendimento. São, assim, pilares que eu acho que são imprescindíveis para um empreendedor de sucesso. Priorizar a excelência, o compromisso, a responsabilidade, porque hoje a gente não vê tanto isso como prioridade diante de alguns empreendimentos. Então, esse pilar da excelência, a gente tem sempre... o Joel J. Vamos embora citar. J, a gente Como ele diz, no detalhinho. Eu sempre, quando tô assim, varrendo a casa, fico lembrando desse negócio. No detalhinho, então vamos lá no cantinho mesmo, deixar tudo limpinho. Para que a gente, né, tenha sempre esse prazer de fazer as coisas bem feitas. Muito obrigada. E deixa aqui a mensagem, né? Para os nossos convidados, telespectadores, nossos ouvintes. Para as pessoas que nos acompanham, eles precisam dessa sua mensagem final como psicóloga empreendedora. Nossa, Mãe da Lívia. que Mãe da Lívia. é o melhor adjetivo, esse último. Ai, que responsabilidade. Sei lá, eu acredito que o simples é até mais fácil da gente nem ensinar. Ouça o coração, ele dita realmente. Eu não falo de espiritualidade, na verdade, eu falo até de espiritualidade, não de religião, mas acreditar, né, que eu acredito que o incômodo é onde a gente muda, né? O incômodo, quando ele vem, esse aperto, essa angústia, é justamente um sinal de que é daqui para um outro passo que eu preciso dar. Então, é investir em autoconhecimento, isso muda, isso nos dá liberdade de dizer não, liberdade de poder fazer escolhas melhores em todos os sentidos, seja na minha vida conjugal, no meu trabalho, nas minhas amizades. Então, quando a gente se conhece, a gente tem esse poder de fazer as nossas escolhas. E não tem coisa mais maravilhosa, porque é libertador. Então, invistam em autoconhecimento. Né? Sigam pessoas que agreguem. Verdade. Assista o Pode Empreender Mais. E só abrindo parênteses, a Priscila faz atendimentos online. Então, você que mora em outra cidade, em outros estados, não fiquem acanhados. Podem procurar, gente. Entre em contato com a Priscila Souza. É assim que tá no Instagram, né? Priscila Souza. E vocês podem estar lá entrando em contato e marcando atendimento com ela. Gente, é sensacional. É super profissional. Muito massa. Oba! Ou Pode Empreender Mais, está chegando ao fim. E foi um prazer estar com você. Foi um prazer ouvir a sua história, compartilhar da sua história e estar com você aqui. E o Pode Empreender Mais uma vez, gente, está aqui porque tem empresas que acreditam e apoiam esse programa, que é Impacto Calçados, Lorenzo Óticas. E o apoio da instituição que nos deixa carregar a bandeira, né? Da SIAC.
Beijo, gente. Até mais. Tchau, tchau.